E o Bolsonaro não cansa de dar tiro no pé. O Bolsonaro tá em pânico aí desde a semana passada. Ele foi depois na Polícia Federal também em pânico. Até dá pra ver a entrevista dele depois. Tava assim, parecia assustado o Bolsonaro ao lado do ex-secom dele, que é o Fábio Weingarten, que hoje é advogado dele, que também tava com uma cara de assustado, assim, porque o Bolsonaro tá vendo que a prisão dele tá se aproximando cada vez mais. Foi tornado inelegível, não teve nenhuma manifestação pró-Bolsonaro. Foi para a Polícia Federal e novamente não teve nenhuma manifestação pró-Bolsonaro, nada. Inclusive alguns dos bolsonaristas já o estão abandonando. O que aconteceu? Aí essa semana, eis que tá tendo a convenção nacional da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e aí várias pessoas vão lá discursar, e foi discursar o ministro Barroso. O Barroso, vamos lembrar aqui quem é Barroso. Barroso, ele era aliado da Lava Jato. Barroso, a Vaza Jato mostrou que ele teve encontros aí secretos com o Deltan Dallagnol, uma reunião íntima na casa do Barroso com o Deltan Dallagnol, teve caminhadas lá na Inglaterra, eu não lembro se foi em Oxford ou em Cambridge, numa das universidades lá, entre o Barroso e o Deltan Dallagnol, lá no outono inglês, tinham caminhadas de horas conversando sobre o Brasil, ou seja, o cara é lavajatista. A chance do Barroso ter apertado 17 na urna em 2018 é de 99,9%. O Barroso, que vamos lembrar, ele votou para a prisão ilegal do Lula. Foi o Barroso quem, primeiro, votou para negar um habeas corpus do Lula e, segundo, votou ali para mudar uma chavinha na Constituição que fez com que o Lula fosse preso sem provas pelo Sérgio Moro. Este é Luiz Roberto Barroso. Barroso foi lá na reunião, na União, lá da União, na reunião, convenção da UNE, a União Nacional dos Estudantes, União, tá, e falou isso aqui, ó, você já deve ter visto a fala do Barroso, porque o bolsonarismo repercutiu. E quando eles repercutem, você deve perceber, fura a bolha, viu? Fura. Vamos lá, fique com o Barroso aqui. Com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Eu saio daqui... Tá aqui. Aí ele estava irritado porque ele foi lá na UNE tá cheio de gente do PCB, o pessoal do PCB quer mais é jogar gasolina na fogueira para alimentar o bolsonarismo. É isso que é a maioria lá do PCB, viu? Saiba disso. Aí o que aconteceu? Começaram a vaiar o Barroso. Vaiar, principalmente estudantes ali de enfermagem. Aí ele ficou bravo, falou isso aí, depois falou, fui eu quem consegui verba para enfermagem, fui eu quem fiz, garanti o piso em algumas ocasiões, tal. Mas no meio disso ele falou que, ó, eu lutei aí contra essas forças, ele cita aí forças da ditadura e forças da ditadura que quase ocorreu aí no dia 8 de janeiro, que é a força bolsonarista. Então é exatamente para que vocês tenham liberdade de expressão para poder aí vaiar, né? Mais ou menos essa era o contexto da fala do Barroso. Fala infeliz? Infeliz, mas deu pano pra manga, mas na verdade plantou ali a isca. E os bolsonaristas morderam a isca, mas olha, bem mordido. Por quê? O que aconteceu? O Barroso foi criticado, até por setores aí da direita que não são bolsonaristas. O Rodrigo Pacheco foi falar que a fala do Barroso era muito infeliz. O Rodrigo Pacheco até meio bravinho, assim. É engraçado, eu lembro durante o governo Bolsonaro as pessoas morrendo, 4 mil pessoas morrendo por dia. Vinha lá o Pacheco, parecia que tinha fumado 1 quilo de maconha, assim, ó, o olhinho dele nem abria, assim, o Pacheco... protocolaram a CPI da Covid, mas eu não sou obrigado a instalar agora. Não vejo condições para isso no momento. Atrasou em 3 meses a criação da CPI da Covid. Nesses 3 meses morreram mais de 200 mil pessoas. Rodrigo Pacheco foi correndo criticar o ministro Luiz Roberto Barroso, dizer que a fala dele foi infeliz, que está criticando uma força política, tá. O que acontece? O bolsonarismo mordeu a isca e passou a pedir o impeachment do Barroso. O Nicolas Ferreira protocolou ali o pedido de impeachment. Lembremos, impeachment é no Senado e o presidente do Senado é o Rodrigo Pacheco. Aí o gabinete do ódio deu sinal verde. Quando o gabinete do ódio deu sinal verde, e isso foi 2, 3 horas depois da fala do Barroso viralizar nas redes, e se viralizou, se você viu essa fala do Barroso, eu vou te falar, é porque o bolsonarismo fura a bolha, viu?
fura a bolha de tal maneira que até a esquerda começa a reproduzir o conteúdo deles. A maioria dos vídeos que eu vi da fala do Barroso não tem o contexto. O vídeo começa quando ele fala, nós derrotamos o bolsonarismo. Não tem o que ele falou antes ali para contextualizar que ele está falando de forças que tentaram ou conseguiram dar golpes de Estado no Brasil. O bolsonarismo é uma força antidemocrática. Derrotar o bolsonarismo é o que todo mundo que quer democracia no Brasil fez. Ele não usou ali bolsonarismo como força política, os deputados, bolsonaristas. Apesar que a força política bolsonarista de hoje, que está no Congresso Nacional, em prefeituras, em governos estaduais também, essa força é uma força antidemocrática, que se pudesse, estaria hoje apoiando uma ditadura bolsonarista. Uma ditadura em que o próprio Barroso estaria preso e morto, o Alexandre de Moraes estaria preso e morto, provavelmente eu, muitos aí dos que estão me assistindo estariam presos e mortos. Ou mortos, né? Preso e morto é fogo, né? Presos ou mortos. Tá, aí o que acontece? O Barroso falou isso, o bolsonarismo começou a atacá-lo. Atacar. Aí o que pensar os bolsonaristas? Vamos atacar muito o Barroso, vamos enfraquecer o STF e vamos colocar a narrativa de que, tá vendo? A eleição foi realmente fraudada, o ministro do STF está confessando que eles tinham, e aí, veja bem, eles tinham, plural, uma agenda contra o Bolsonaro, eles tinham a intenção de derrotar o Bolsonaro na eleição. E aí o que acontece? O gabinete do ódio começou a colocar todos os ministros do STF. Obviamente o bolsonarista sabe que o Cássio Nunes e o André Mendonça não, mas todos ali no mesmo balaio, dizendo, eles estavam todos contra o Bolsonaro na eleição, todos participaram da fraude, e começam a ligar isso com fraude. Mas olha, você quer irritar o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Fux que é assim com o Barroso, o Fachin que é assim com o Barroso, a Rosa Weber, enfim, o Dias Toffoli, todos eles mais do que você dizer que eles todos participaram de uma fraude, é difícil. É muito difícil irritar esse pessoal mais do que, depois de tentar um golpe de Estado, ainda falar que todos eles participaram de fraude. Pois bem, os ministros do STF têm ponto em vários locais da imprensa dizendo que os ministros do STF estão por aqui já com o Bolsonaro e percebendo que, enquanto o Bolsonaro continuar solto, vai continuar esse tipo de narrativa. A fala do Barroso não foi a melhor possível ali, ele estava num momento assim que estava sendo vaiado, tá acostumado a ser alisado, assim, Barroso, nossa, Barroso, Barroso, você tá muito estressado, quer uma massagem, você que tá acostumado a ser tratado Barroso em todo lugar onde vai. Vai no lugar onde é vaiado, não sabe? Falou. O bolsonarismo, podia falar forças golpistas de agora, quando ele usa bolsonarismo, deu pano pra manga pros bolsonaristas. O que os bolsonaristas não esperavam era o seguinte, que eles usando uma fala ali pra fazer um escarcéu, o tiro saísse pela culatra, porque agora os ministros estão assim, peraí, os outros 7 ali que não falaram isso, não falaram nada, e estão sendo atacados da mesma maneira. O ataque se direciona ao Barroso, mas vai a todos. Os ministros também lembram que chegaram bolsonaristas a atacar fogos de artifício no Congresso Nacional. Bolsonaristas estavam ali planejando e com caças militares dando rasante no STF para quebrar todos os vidros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o bolsonarismo é uma força que tentou, de todas as maneiras, acabar com o STF. Todas as maneiras possíveis. Não conseguiram, eles perderam. Até quando o Barroso fala derrotamos, ele derrotou mesmo, viu? Porém, a participação do Barroso nessa derrota foi daqui, O Barroso, o que o Barroso fez foi o seguinte, ele se aliou ao fascismo. Se o bolsonarismo existe, até o termo bolsonarismo existe, é graças a gentalha como Barroso, ok? É graças ao Barroso. O Barroso se aliou com o fascismo e olha, não foi falta de aviso, que tava todo mundo gritando que isso aqui é fascismo, é fascismo, é fascismo, esse pessoal tá perseguindo o PT, tá prendendo gente sem provas, e o Barroso, em vez de olhar ali do alto de um ministro do STF, do alto do pedestal, olhar para baixo e ver, realmente, tá acontecendo coisa errada ali. O que fez o Barroso? Se aliou aos fascistas. Fascista por fascista, os métodos utilizados pela Lava Jato superam em muito. E quando eu digo supera, assim, em crueldade, os métodos bolsonaristas. Porque fascista por fascista, a Lava Jato realmente cometeu crime de tortura. A Lava Jato realmente cometeu crime a ponto de levar o Cancelier, que é o ex-reitor da UFSC, né, a Federal de Santa Catarina, ao suicídio. Outros morreram, teve gente ali na Lava Jato que morreu, gente que adoeceu, gente que perdeu a vida inteira, gente inocente. A gente sempre lembra do Lula, obviamente, que é o maior caso, ficou 580 dias preso, é o maior caso que foi presidente, mas muita gente ficou anos preso e eram inocentes. É isso aí que o Barroso se aliou, a destruição total da soberania nacional.
E depois provado que eles estavam sob mando do Departamento de Estado dos Estados Unidos, viu? Governo Obama, lembre-se. Biden era o vice, viu? Lembre-se. Pois bem, e aí o que acontece? O Barroso fala isso, os ministros do STF estão cada vez mais certos, e aí já começa a vazar na mídia porque a coisa tá feia, viu? Pro Bolsonaro. Estão cada vez mais certos de que a solução para os problemas do Brasil é primeiro a prisão do Bolsonaro e depois continuar com os processos contra os bolsonaristas. Os que cometerem crimes vão acabar presos mesmo. E muitos cometeram crimes. Muitos cometeram crimes. Enquanto isso, a Globo tá ali, tá ali numa difícil. A Globo estava tentando pintar o Tarcísio como candidato à presidência. Aí o Tarcísio deu uma declaração dizendo que não. Se o Lula for candidato, eu não serei. A Globo ficou assim, ô Tarcísio! Mandaram inúmeros emissários e o Tarcísio recuou dessa declaração. Dito isso, a Globo precisa plantar crises. Então voltaram a plantar crise. Olha, a ministra do Turismo não caiu até hoje. Quantas vezes Merval Pereira, que estava anteontem lá com o Lula abraçado e tal, bajulando o Lula, falou que a ministra ia cair? Não caiu até hoje. Aí o Merval Pereira escreveu ontem, logo depois de encontrar com o Lula, escreveu, olha, mas a ministra do Turismo continua no cargo, mas tem um constrangimento na pasta. Tem nada. Ele pintou 2 meses atrás que ia cair a ministra, não caiu até hoje. Falaram que o Lula ia entregar o Ministério da Saúde, não entregou até hoje. O Globo News voltou a chamar o Arthur Lira para dar entrevista todos os dias, para o Arthur Lira falar, olha, não sei o que, criticar o Lula e falar que ele é honesto. E fica todo mundo calado assim. Aí a Globo News voltou a fazer uma coisa, que é criticar o Lula por tudo o que ele faz ou deixa de fazer, minimizar os feitos do governo Lula e chamar o Tarcísio para dar uma opinião contrária. Olha só o nível que chegou aqui. E começou no Jornal Nacional também. O Jornal Nacional deu uma matéria e eu vejo como os parlamentares petistas são ruins de comunicação. Me deu vergonha. Todos eles mostrando, olha, a Globo mostrou que o governo Lula diminuiu os preços. O Jornal Nacional fez uma matéria enorme sobre a queda nos preços. E aí atribuiu tudo à sorte. Nada é graças ao governo Lula, absolutamente nada, é tudo graças a outras coisas. Essa é a matéria do Jornal Nacional, que vários parlamentares petistas pensando, nossa, falou coisa boa, vamos ali ganhar like, vou ganhar like, e não viram a matéria, fiquei com vergonha alheia quando eu vi isso. Primeiro, eu vou te mostrar aqui o que dizia a Globo quando os preços aumentavam sob Bolsonaro. Governo Bolsonaro, preços disparando, vamos lá, de quem é a culpa? E não é de hoje que isso acontece, e tem acontecido por vários motivos. Algum tempo atrás, o preço dos alimentos estava subindo por causa do aumento das exportações, que diminuiu a oferta de produto aqui dentro. Logo depois, o problema foi o clima instável, com excesso de chuvas ou de secas nas áreas de plantio. Depois, foi a recuperação da economia mundial, que fez o preço dos alimentos subir no mundo todo, e isso, claro, afetou a gente também. Ou seja, mais aumento aqui dentro. Em seguida, a alta do dólar. Depois veio ainda os seguidos reajustes nos preços dos combustíveis, que encareceu o frete e o transporte e, portanto, o custo da alimentação. Agora, o novo motivo para o aumento no preço dos alimentos é a guerra entre Ucrânia e Rússia. Tudo. É culpa da seca e da chuva ao mesmo tempo. Mas não era culpa do Bolsonaro. Você viu quanta coisa que não é culpa do Bolsonaro? Mas, nossa, que azar que deu o Bolsonaro. Não é que ele acabou com os estoques reguladores, não é que o dólar subiu por conta da política cambial do Bolsonaro, não é que os combustíveis que aumentou foi a Petrobras do Bolsonaro. Não. Tudo. Olha, até a economia mundial melhorar é ruim pro Brasil e aumenta os preços. É um negócio assim. Aí eu vou te mostrar, para você não falar, Thiago, mas é que a Globo defende que tudo é sempre culpa do fator externo. Não, eu vou te mostrar o que dizia no governo Dilma quando o PIB do Brasil estava em 2%. Lembrando, 2% é maior do que a média de PIB de todos os anos do Bolsonaro. Governo Dilma, 2% de crescimento ao ano, hein? Outros países estão muito melhores do que o Brasil em termos de crescimento, apesar dos problemas, cada país tem seu problema, mas eles estão com desempenho muito melhor em inflação, em crescimento. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Chile, Colômbia 5% de crescimento, Inglaterra 3% de crescimento. Apesar disso, o Brasil está com 0,3% de crescimento. Mas a senhora sempre diz que a culpa é da crise internacional. Mas eu estou querendo saber, e acho que isso é importante para o eleitor, é como a senhora pretende reverter a situação de estagnação e inflação alta para o próximo mandato. A inflação do governo Dilma estava em 6 pontos, tá? 6 pontos.
o Brasil crescia em média 2 anos, 0,3 era a estimativa do mercado financeiro. Lembrando, a Globo estava tentando plantar crise de todas as maneiras. Isso foi em 2014, o ano em que o Brasil atingiu o menor nível de desemprego na história. Veja que era só crítica. Aí agora vamos ao governo Lula, Jornal Nacional desta semana. Não para não falar, nossa, não, desta semana. Vamos lá. Jornal Nacional, vamos lá. Dá para ver na gôndola do supermercado. Os preços dos alimentos já não sobem tanto de um mês para o outro. Alguns estão até mais baratos. Óleo, arroz, feijão, abaixou bastante. Tá legal, agora vamos lá. Por que está mais barato? Será? Principais fatores que têm puxado para baixo o índice geral da inflação, segundo os economistas. E duas das maiores quedas nesse grupo explicam um bom resultado. A primeira delas é o óleo de soja. A soja teve ajuda do clima e do câmbio para chegar no dia Não foi o Lula. valendo menos do que no ano passado. Abaixou bastante. Aí, coloca o economista para falar por que o óleo baixou, que não é o Lula, viu? Depois colocaram outro economista, dois claramente bolsominions, para falar que a carne baixou, mas também não é graças ao Lula, viu? Não é graças ao Lula. Dizem aí que também o câmbio ajudou, quem faz a política cambial é o Haddad, mas não é graças ao Lula. Ninguém fala dos estoques reguladores, nem dos incentivos da economia, nada, não é graças ao Lula. Você vê que o golpismo tá em alta. E aí, a Globo News chegou ao ponto. Aí, Globo News, vamos lá. A decisão do presidente Lula acabou dando munição à oposição. A impressão que eu fiquei foi que Lula, depois da reforma tributária, que conseguiu rachar a reforma, né? Não Lula, a reforma conseguiu rachar a direita, veio como um presente essa decisão. Não estou dizendo que está errada, estou dizendo que a direita está usando, como a direita não tem uma bandeira... Aí, ela está criticando aí a decisão do Lula, não estou dizendo que está errada, é presente para a direita, deu munição para a direita de acabar com as escolas cívico-militares. As escolas militares, cada militar numa escola dessa ganhava R$ 9.200 de salário por mês. Não se paga isso para um professor qualificado, ou professora qualificada, mas se paga para um milico da reserva. Então a teta secou, aí a Globo fala, olha, tá dando aí munição pra direita. Aí logo depois, o vídeo é longo, ela começa a elogiar, adivinha quem? Tarcísio, porque o Tarcísio falou que vai manter as escolas militares. Então chega ao nível da Globo defender as escolas militares para enaltecer o Tarcísio, para falar, tá vendo? O Lula não serve para... O Lula é ruim, o Lula é burro, o Lula tá dando munição pra direita. Votamos, Globo, num governo de esquerda. Tudo que o Lula fizer vai dar munição pra direita e vai deixar a direita irritada. É para isso mesmo que a gente fez o L. Para que a direita fique irritada, para que tenha um governo de esquerda. Mas não, para a Globo enaltecer o Tarcísio e manter ali as críticas ao Lula, vale tudo. Prepara, viu? O golpismo tá em alta hoje, viu? Mas tá em alta total. A ordem é uma só. Enaltecer o Tarcísio o máximo. Tem que convencer o Tarcísio a ser candidato contra o Lula e bater no Lula o máximo. Todos os feitos do governo Lula é sorte. Se a economia ficar ruim amanhã, aí a culpa é do Lula. Mas se amanhã melhorar tudo, 100%, aí, gente, é o cenário externo, que a guerra já... falou a Globo, que não deu para mostrar toda a matéria, senão a Globo tira meu vídeo do ar. Falou que a guerra já não produz mais efeitos negativos, a carne lá, o preço baixou porque tem mais carne esse ano, teve safra recorde, tudo tá bom. Que sorte do Lula. Essa é a Globo aí, viu? Eu peço aí sua inscrição no canal, que a luta é muito mais árdua do que a gente imagina, viu? Falou!